eu queria fazer uma entrevista agora com o Célio Fernando Bezerra. O Célio é incrível, ele é um renomado economista de Fortaleza, tem mestrado em administração financeira e negócios internacionais, uma experiência de 25 anos na área financeira, desempenhando várias funções. Eu nem sei o que o Célio não fez ainda, o Célio Fernando, nessa área, né? Já foi presidente do Conselho Regional de Economia. Enfim, a gente vai conversar com uma autoridade no assunto para tratar de várias coisas que a gente precisa pensar nesse momento que a gente está tendo a oportunidade. Nós já estamos diante desse Great Reset, dessa grande redefinição, dessa grande volta. E aí, do ponto de vista da economia, que entrelaça essas dimensões todas, que são sociais, ambientais, de transformação digital, tudo isso tem um custo e tem um recurso de toda a ordem envolvido nisso. E aí eu falei assim, seria essa uma oportunidade de salto? Quem não consegue fazer esse salto, dar esse salto? Qual deve ser o ponto de partida, a largada para isso? E aí chamei o Célio, que é um querido, aceitou o nosso convite, uma autoridade no assunto, para a gente falar dele e de outros assuntos que eu falei com ele ainda há pouco, não sei nem se ele viu. Eu falei, Célio, quero mostrar as 30 empresas não, os 30 países no mundo que vão crescer na contramão da pandemia. E aí é claro que ele vai topar falar, a gente tem uns dados aqui, ele vai dar a opinião dele, mas a gente queria começar por aí. Muito bem-vindo. Super obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Maia. Eu é que me sinto assim agradecido aí pelo convite. Eu acho que é sempre uma oportunidade de nós podermos aí conversar um pouquinho, num momento de reflexão. Né? Obrigado aí pelas palavras assim. Realmente você pegar e terminar hoje uma conversa desse tipo, né? A gente falando de uma grande redefinição, é sempre um desafio muito grande, né? O futuro, na verdade, ele está pedindo novos modelos de negócio e modelos de vida, né? E aí, dentro do modelo de negócio, a questão econômica, a questão financeira é um ponto muito sensível nesse Great Reset, nessa volta, nessa redefinição. E como que a gente tem que lidar com isso nesse momento, do ponto de vista da economia, que é a tua área? Quais são as tensões e os pontos de atenção em relação a isso? Toda vida a gente coloca assim que o próprio desenvolvimento econômico ele passa por 4 variáveis que são fundamentais e críticas: o capital financeiro, o capital tecnológico, o capital humano, né, e o capital institucional. Isso é uma definição da moderna teoria do desenvolvimento econômico. Quando a gente fala de tudo isso, seja no ambiente macro, seja no ambiente micro, e aí falando também das empresas, das corporações, a gente tem a mesma atenção. Quando se trata de uma grande redefinição, nós temos que entender, que se fala agora também no novo normal, que nós vamos voltar a um ponto de equilíbrio que não é mais aquele. As questões que se falam sobre oferta e demanda vão se modificar, mas principalmente por conta da tecnologia. A crise sanitária ela veio e ressaltou um monte de problemas que já eram existentes. Eu acho que eles foram ressaltados. Nós tínhamos essas crises socioeconômicas, uma periferia muito desabrigada, e, de repente, você, num ano de eleição, você começa a ter uma lente ampliada dos problemas que afligem o nosso Brasil, o nosso Estado, a nossa região, de uma forma geral, né? Então, isso coloca a gente a ter um pouco mais de criatividade, repensar essas questões. Quando você falou aí, a gente está falando de uma transformação digital, que já estava em curso. Nós falamos da Revolução Industrial 4.0. O que significa isso? Significa que nós estamos numa 4ª geração de Revolução Industrial. Nós estamos agora lidando com uma coisa chamada esse mundo digital, que aqui a gente está até fazendo uma entrevista, eu aqui, você aí, muito próximo, mas bastante, numa distância muito grande, e tentando tratar de um assunto que fala do globo, não fala só das nossas regiões. E é isso, acho que essa pandemia tecnológica ela já vinha antes da própria pandemia sanitária. Então, nós temos que repensar nossos hábitos, ela exige uma nova forma, e nós precisamos de líderes que possam
ter capacidade de articulação e também ter uma capacidade de gestão para um processo desse. E essa gestão de crise, ela exige um equilíbrio muito forte, ela exige resiliência, né? E a gente fala de resiliências econômicas. Será que você estava preparado para uma adversidade? Então, isso a gente vê o tempo todo. Poxa, talvez eu não tivesse preparado para uma situação desse tipo. E nós, olha, em fevereiro, Maia, se esperava, só no Brasil, um aumento de 1 milhão de empregos. Nós já vimos no ano de 2019, embora com um crescimento muito pequeno, um crescimento aí de 1,1% do PIB, e esse crescimento ele foi embora. Agora nós já estamos falando de números de queda de 6% a 8%. São números muito grandes. É um déficit público que a conversa era falar sobre equilíbrio fiscal. Se fez todo um sacrifício muito grande com relação à reforma da Previdência, que ela não foi totalmente esgotada, mas, de repente, aquele esforço, ele se perdeu. Ele vai ter que ter um novo esforço um novo marco. Existe mais. Então, nós temos aí... Pode falar. Maia, quando a gente fala do Estado, né, o Estado ele está muito inchado, não é uma questão ideológica. A construção que nós tivemos do Estado brasileiro, ele acabou ficando no toma lá da cá, não me engana que eu gosto. Então, são questões, são reflexões. E o que significa isso? É um monte de secretaria, é um monte de departamento, é um monte de coisas que são complicadas para a gente poder pegar. É difícil de... ter investimento. Haja psicologia na economia, né? Para poder a gente lidar com tudo isso, nas finanças, né? Tem que ter uma mudança comportamental gigante para lidar com tudo isso, principalmente ter a liberdade que nós estamos tendo, mesmo com essa limitação financeira, mas de repensar e como gerar prosperidade, equidade, igualdade de oportunidades, diante de tantas tensões, tantas divisões políticas e tanta falta de liderança. Haja psicologia da economia. Você falou, nós estamos vivendo um momento de intolerância. E saindo um pouco do Estado, o Estado não resolve, o Estado é meio, o Estado era para nos atender. Vem aqui o outro lado, o mercado imperfeito. Será que a nossa competição estava boa ou não? Provavelmente não. Eu acho que nós não tínhamos as rodovias, o intermodal, os portos com as leis e marcos regulatórios que pudessem fazer aí a navegação de cabotagem até para reduzir os custos de transporte da logística. Então, você tem muitos elementos aí que acabam aparecendo agora de uma maneira muito forte. Então, Estado imperfeito, mercado imperfeito. Nós temos a intolerância que chegou aí muito forte. Combinamos uma crise sanitária, uma crise econômica social e agora uma crise política institucional. E isso só vai criando. Parece aí onde é que está o fundo do poço. Não tem. Criar prosperidade nesse momento é você pegar e, em primeiro lugar, sabendo de tudo isso, a gente começa com aquela do tudo vai passar. E se tudo vai passar, como é que eu sobrevivo dentro dessa situação? Por isso que eu acho que o Great Reset, será que o nome não dimensiona demais diante de uma situação tão precária? Porque quando a gente fala no grande retorno, é grande sob que aspecto diante de tantas adversidades? Maia, Veloso, olha, nós temos que conseguir trabalhar o curto e o longo prazo. Nós temos que, na empresa, cuidar do capital de giro, que é aquele crédito que foi colocado pelo governo federal, que ainda não chegou a contento, por uma questão muito simples. A atividade bancária, ela não quer assumir esses riscos agora, por mais que se coloque. Então, você tem uma situação de crédito difícil. Mas não é só crédito para capital de giro. Eu tinha que estar buscando também um crédito que viesse para modernização da minha empresa, diante do novo momento, para a qualificação da minha mão de obra, para rever meus processos. Então, eu tenho que trabalhar hoje ou amanhã ao mesmo tempo, porque eu não vou conseguir resolver o meu problema hoje, mesmo tirando crédito, sem eu pensar um pouquinho nessa fase adiante. Isso está acontecendo na Alemanha. Quando se falou da grande redefinição,
foi o Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial em Davos, é um alemão, e quem está primeiro protagonizando essa nova visão são os germânicos, começando pela Alemanha, Holanda. O que eles estão pensando? Olha, nós temos agora um novo momento, esse novo momento a gente tem que fazer um programa que proteja os mais vulneráveis, isso é no mundo inteiro, essa preocupação, e, ao mesmo tempo, você trabalhar uma nova definição até de solidariedade. Ninguém vai resolver, nem o mercado vai resolver, nem o Estado, é a sociedade. Sobrou de novo para todos nós. E aí o que acontece? Você tem que vir aí numa outra trajetória. Pessoas assim, seus vizinhos, que você não está podendo ter um abraço, você vai ter que pegar e ver o que cada um está precisando e tentar fazer uma espécie de cooperativismo e tentar trabalhar numa nova dimensão que não é fácil, mas é um conjunto que tem que ser solidário. Isso a periferia, de uma maneira geral, nos grandes centros urbanos ou nas pequenas cidades já totalmente vitimadas com a situação, vão ter que rever. E, além disso, a gente tem que cobrar mais, obviamente, de uma reforma que possa ter o Estado e, ao mesmo tempo, compreender essas situações. A gente tem uma grande mudança para fazer essa grande definição, esse grande retorno. Principalmente na cabeça. A gente tem uma grande mudança. Aí, só para encerrar a entrevista, eu queria dividir com você o que eu achei curioso, que é a manchete da BBC, né, da BBC, vamos mostrar aí para o nosso internauta e para o nosso telespectador também, que fala que países emergentes, 30 países em desenvolvimento devem crescer em 2020. Essa é a manchete dos 30 países, né? E aí a gente vai e pergunta, quando vi essa manchete, eu já fui logo atrás de saber quais são esses países que estão na contramão da pandemia. Aí a gente mostra agora o dado de onde eles são, Célio. Leste da Ásia e do Pacífico, pode mostrar a próxima cartela, por favor. É a China, Laos, Mianmar, Vietnã, Europa, Ásia Central, Uzbequistão, América Latina, Caribe, Guiana, Oriente Médio, Norte da África, Sul da Ásia e a África subsaariana. E aí tem todos esses países da África, né? E aí eu fiquei pensando, gente, olha esses países, mas o que acontece com eles que eles vão continuar crescendo na contramão da pandemia? Aí encontrei a resposta da matéria que eu queria que só que você comentasse no final da entrevista. Eles têm, na próxima cartela pode colocar, menor integração ao comércio global, né? Então, eles são significativamente menos integrados ao comércio global, que ajuda a isolá-los parcialmente dos graves efeitos globais da queda da demanda externa, a maior dependência da agricultura. Então, esses países tendem a depender mais fortemente do setor agrícola, que tem sido, em média, menos exposto à queda nos preços das commodities, né, induzidas pela pandemia. Os preços das commodities agrícolas têm diminuído, né, na verdade. E aí o setor de serviços menor, esses países têm serviços cerca de 1/5 menor do que a média dos países emergentes em desenvolvimento. E aí a menor dependência do turismo, tem pouco turismo nesses lugares, e o menor impacto da pandemia, porque embora a capacidade de testagem torne difícil comparar de forma bem confiável os surtos entre esses países, a capacidade limitada de testagem pode subestimar, na verdade, a verdadeira grandeza dos surtos domésticos, né? Então, esses países têm um menor impacto por conta disso tudo. E eles, na verdade, têm menos restrições à movimentação nesses países, ao contrário do restante do mundo. O que você acha disso, Célio, para a gente poder encerrar? Olha, quando você pega o item 1 e o 4 e o 5, quer dizer, a integração sendo menor, o menor turismo, e, vamos dizer assim, aí você não tem tanta contaminação, você não teve uma redução do nível de atividade econômica. Você viu também na reportagem que 2/3 aí são da África. A África também ela tem um ponto que é muito parecido com o Brasil, mas o Brasil tem uma integração um pouco maior do que a África, mas o Brasil também não tem tanta integração, são por conta das commodities, principalmente os metais, né? Então, você tem uma dependência de metal no mundo que está saindo da África e etc. E fora a ligação, que se a África tem uma ligação forte, também é com a China, até por conta desses materiais. E quando você fala da Ásia, é porque já houve administração com relação ao contágio.
Países assim como Japão, como Vietnã, como China, já estão dissipando esse choque sanitário que ocorreu. Então, é claro que ocorra uma situação. E como falou ali também de serviço, olha, o serviço são estágios de desenvolvimento de economia. São poucos países, né? Geralmente você engloba numa amostra mais de 180, 200 países, quando você está discutindo um pouco de economia, seja nos traços aí que a gente vê de países emergentes em desenvolvimento, mas mostram, por exemplo, países outliers, países que realmente não fazem parte... Você queria estar em um desses países, Célio? Eu estava pensando se eu queria estar em algum desses países. Aí eu fiquei pensando aqui no Piauí, que é o estado sede da Rede Meio Norte, que está em 18 estados hoje. A gente tem menor dependência do turismo, definitivamente o nosso turismo não é alto. A gente é isolado globalmente, no caso do Piauí, diferente do estado de vocês, do Ceará, de Fortaleza. E a gente tem uma maior dependência também da agricultura, não nesse nível de commodities, né? Assim, mas tem uma dependência, mas a nossa dependência aqui é a agricultura familiar, aquela agricultura de subsistência, no volume que eu digo, né? Eu fiquei pensando, será que é porque aqui os dados, então... Eu fiquei tentando colocar o Estado dentro dessa circunstância, e eu acho que faz um certo sentido. Até a página 5. Você falou, sim, a integração que a gente coloca do ponto de vista geral, o Ceará, por exemplo, ele teve esse boom do turismo, né, com o hub aí do aeroportuário, sim, etc. Hub de muitas coisas. Muita coisa. E agora, tem um outro lado que eu acho que o Piauí poderá ter uma boa visão, principalmente o sul do Piauí, é porque essa fronteira agrícola agora no Brasil ela está se expandindo. Se é uma coisa que o Brasil está ganhando nesse jogo, é o detalhe da balança comercial. A balança comercial está bem equilibrada e subindo. Isso mesmo com as commodities agrícolas, elas caindo. As commodities de metais, elas estão subindo. E também petróleo se recuperando. Então, quer dizer, nesse mundo das commodities, a fronteira agrícola do Brasil, como grande celeiro do mundo, não é uma sociedade industrial. É verdade. Poderia ter uma vantagem competitiva. Nosso problema agora é que estamos nos perdendo. Não tem nada a ver, que é política institucional. É verdade. E aí, era poder aproveitar, como você disse. Como nós podemos aproveitar isso aí? Poxa, agora é a hora de... Vamos reorganizar minha empresa, vamos organizar minha casa. Eu acho, só encerrando que o nosso tempo realmente estourou, eu vou fazer uma live com você para ficar 1 hora com você conversando e depois compartilhar. Vou ficar devendo. Mas a gente olha para cá e diz o que eles estão fazendo ou como eles são, que a gente poderia ser, o que pode modelar. Célio, muito obrigada pela entrevista. Não usei as minhas perguntas das minhas cartinhas com você, porque não deu tempo, mas numa outra oportunidade, tá bom? Mas olha, eu acho que a grande redefinição é a cabeça, tá bom? Obrigado. Tá dado o recado, super entendido. Muito obrigada.